de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. A salvação. A salvação. Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor e queremos pegar aquele gancho do começo do programa, quando eu falei que Deus ele nos dá luz nas trevas. E na continuação desse versículo, no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 22, nós vamos ler os versículos 31 a 33, que falam do caminho, o caminho do homem e o caminho de Deus. Vamos lá? E ali vemos então que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então nós começamos nesse texto vendo que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é aquela que está sempre sendo provada e aprovada. Você pode prová-la
que ela vai se cumprir na sua vida. E ele diz aqui então que o caminho que Deus tem, o caminho daquilo que Deus faz, da maneira como Ele faz, é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos isso. E às vezes até há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ele sempre escreve certo. Eu não sei se realmente as linhas são tortas ou nós é que enxergamos as coisas tortas, porque nós somos tortos, né? E aí me lembro de uma musiquinha de criança, né, que a gente aprende na igreja, que diz que havia um homenzinho torto e que Jesus fez ele ficar certinho, colocou ele no prumo. E é isso que Deus faz. E esse texto também encerra dizendo que Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, realmente, as nossas escolhas, as nossas decisões nos fazem muitas vezes andar por um caminho muito torto, por um caminho embaraçado. E muitas vezes nós só enxergamos os empecilhos do caminho e não conseguimos enxergar a perfeição daquilo que Deus faz. Eu li esses dias algo que eu tenho usado, falado para pessoas e que muitas vezes é assim. Às vezes nós só enxergamos o avesso do bordado, onde há uma trama de fios e de nós que muitas vezes a gente não consegue entender, ou que a gente tem uma ideia do que é. Mas chega a um ponto em que a gente consegue ver o lado direito do bordado. O lado direito da tela perfeitamente trançada, né, com todas as suas cores, os seus detalhes, os seus nuances. Muitas vezes a nossa vida, o nosso caminho é assim. Às vezes a gente só enxerga o avesso, mas Deus ele tem o direito. Então o caminho de Deus é perfeito. Os nossos não são, mas Ele perfeitamente, eu gostei dessa palavra, desembaraça o nosso caminho. Só que nesse meio nós vamos ter que ver algumas coisas. Uma delas é a palavra do Senhor. Essa palavra precisa estar presente e as nossas atitudes e as nossas decisões, para que Deus possa desembaraçar o nosso caminho, nós precisamos seguir essa palavra. Ele nunca vai contra a palavra dele, porque a palavra é dele. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a minha. Então nós precisamos obedecer, seguir, ser guiados por essa palavra. Aí, ali no meio também nos diz que ele é um escudo, quer dizer, ele protege aqueles que vêm até ele, aqueles que nele se refugiam. Tem gente que se refugia nas baladas, tem gente que se refugia nos braços de um amante, ou de uma amante, ou de uma prostituta, ou até de um travesti. Mas tem gente que se refugia nas drogas, no álcool. Eu não sei qual é o seu refúgio, o meu refúgio é o Senhor. E ele diz que aqueles que se refugiam nele, que buscam a presença dele, para esses ele é um escudo. E diz também que ele é o Senhor. Então ele não é só o meu Salvador, aquele que me ajuda, aquele que está disposto a endireitar o meu caminho, mas ele é Senhor sobre a minha vida, ou ele quer ser o Senhor sobre a minha vida. E o Senhor é aquele que tem autoridade, é Ele que manda. Então, para nós nos chegarmos a Deus, nós precisamos delegar a autoridade da nossa vida para o Senhor. Então, já não sou eu que vivo, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que tomo as rédeas e as decisões da minha vida, mas é o Senhor, é o nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele que tem o primeiro lugar e a autoridade sobre a minha vida. Fazendo isso, com certeza, Ele perfeitamente endireita qualquer caminho torto. Vamos orar então e pedir a ajuda de Deus e nos submeter à autoridade e à palavra dEle? Vamos lá. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor se importa conosco. O Senhor não quer nos ver caminhando num caminho torto e sofrendo por causa disso. O Senhor quer endireitar os nossos caminhos, porque o caminho do Senhor é perfeito. Então, Senhor, hoje aqui, junto com o nosso telespectador, Senhor, eu quero me juntar a Ele, ó Deus, nas suas dificuldades e nos submetermos à Tua autoridade,
a autoridade da Tua palavra, nos submetemos ao Teu senhorio. O Senhor seja o Senhor da nossa vida. Não nos deixa mais tomar a decisão, mas nos guia para aquela decisão que vai nos levar para o caminho direito, para o caminho da salvação. Um caminho estreito, a Tua palavra nos adverte, mas que leva à salvação. E assim, submissos a Ti e a Tua palavra, queremos viver uma vida digna, digna de sermos felizes, dignas de Te adorar, dignas, Senhor, de levarmos o Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, permaneça na bênção do Senhor, se submeta a Ele, porque vale a pena.